Bom dia, primeiro ano. Então, vamos retomar os nossos estudos a respeito da nossa física, né? E retomando aqui sobre grandezas vetoriais nos movimentos, para a gente dar início às nossas correções depois. Então, a gente fala aqui sobre direção e sentido, né? Direção é o corpo da seta, é o tamanho da seta, e o sentido está ligado à setinha, né? Que aqui a gente não está falando sobre o sentido, e sim a direção. Observe que o A, B, C e D têm as mesmas direções, se a gente medir com a régua, tem o mesmo tamanho, ok? Não necessariamente é porque elas estão na mesma posição, ok? Poderia, pelo menos, uma estar inclinada para o outro lado. A respeito da questão do ângulo, né? A direção A que a gente tem aqui é definida pelo ângulo. Esse ângulo pode ser de 30 graus, 45 graus e assim sucessivamente, tá? E a gente faz essa referência com uma reta. A gente já falou sobre sentido, né? O sentido A aqui está como exemplo para baixo e o B para cima. Isso indica os sentidos, que eu posso dizer de cima para baixo e baixo para cima, ou assim a direção norte-sul também seriam dois sentidos, norte e sul. Isso indica sentido na localização geográfica, ok? Sobre as grandezas escalares, a gente tem escalar como um valor numérico, ok? O escalar para a gente é um valor numérico. Então, a gente percebe aqui no exemplo do livro, da página 52, que por exemplo, acrescentar quanto se diz o volume certo do corpo é 20 litros, ok? Ou seja, aqui eu não preciso falar assim 20 litros para frente, 20 litros para trás, para cima e para baixo. É uma grandeza só escalar, ou seja, de número, tá? Ou que a gente também representa também sobre a massa de uma pessoa, ok? Quando a gente fala em massa corporal, a gente não precisa estar falando necessariamente de vetor, né? A massa, o peso para frente, peso para baixo, massa, né? Que indica essa questão de escalar também. A gente só vai ter uma grandeza vetorial quando a gente precisa analisar essa direção e esse sentido, ok? Aí a gente tem essa questão do módulo, do tamanho, tá? A gente tem aqui, por exemplo, no livro de vocês, que diz: se puxarmos um corpo por um fio, sobre este estará agindo uma força. Para termos uma ideia exata do que vai acontecer nesse corpo, temos que conhecer não só o módulo da força, mas também a direção, ok? Aí a gente observa bem aqui no desenho que o módulo, a direção da força é para cima e a setinha indica que está subindo. Isso porque a menina está puxando. Quando a menina solta, a gente vê claramente aqui o vetor para baixo e a setinha para baixo. E a mesma coisa inclinada aqui, ó. Quando ela puxou o vetor, a setinha está para cima. Isso é fundamental no estudo futuro de forças de física, ok? Vamos retomar aqui então agora, vetor. O vetor em si, né, a gente tem algumas operações, essas operações vetoriais importantes, né? Eu achei importante manter esse conteúdo por conta de estudos futuros, tá? Que isso, em algumas provas de Enem, futuramente pode cair assim, quando a seta vai para um lado, a direção, o sentido para um lado, para o outro, isso muda nossos estudos, ok? O vetor caracteriza-se por um módulo, que é o tamanho dele, a direção, que seria ou está inclinado, ou assim vertical, ou inclinado, ou horizontal, ok? Isso seria a direção. E o sentido se é subindo, se é descendo, ok? Então, essas três palavrinhas são mais importantes para caracterizar um vetor. Módulo, tamanho, ok? Que é contado em unidades, pode ser na régua, né, para medir direitinho, ou às vezes até dá como escrito assim, por exemplo, 2U, que é 2 unidades.
E a gente tem também a direção, que indica se está inclinado, se está vertical, se está horizontal, e o sentido se a setinha está subindo, se ela está descendo, assim, para a esquerda, para a direita, assim sucessivamente. Ok? E a gente agora tem um exemplo aqui, bem claro, a respeito dessa situação de vetores, assim, na indicação numérica, ó. A gente tem um módulo, a letrazinha que a gente coloca como F de força, observe que ela tem uma setinha em cima. Isso significa que esse número 10 é 10 newtons de força, mas é 10 newtons que tem uma direção e um sentido, ok? Ou a gente também representa 100, quando a gente não precisa indicar o módulo, ok? Mas isso é irrelevante. Às vezes a gente está fazendo exercício e esquece de botar essa setinha, né? No meu caso, eu não avalio tanto em cima disso, tirar ponto, porque é uma questão mesmo que o aluno vai pegando com o tempo, tá? Então, agora a gente vai começar a falar sobre operações de vetores. Tipo assim, o que a gente faz com esses vetores? A gente tem eles iguais, opostos e diferentes. Então, vamos começar por esse básico aqui, ó. Os vetores iguais são aqueles que possuem a mesma direção. E a gente já falou que direção, ok? Direção é o tamanho, tá bom? Na realidade, direção é se vai... Não, minto. Direção seria se vai para se tá horizontal, se tá vertical, se tá inclinado. Isso seria direção, tá? E aí a gente fala que eles são iguais. Mas também tem que ter o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Módulo, lembra que a palavra módulo, para não confundir com direção, é sempre o tamanho, tá? Então, aí deu exemplo aqui da figura 6, ó. Eu tenho 3 vetores, eles têm o mesmo, a mesma direção, ok? Todo mundo aqui, ó, tá vendo? Estão todos paralelos, iguaizinhos. O mesmo tamanho, eu teria que estar medindo com a régua para ter certeza se fosse um exercício. E todos estão indo para lá, ó, tá vendo? Os sentidos são iguais, então eu posso dizer que esses vetores são iguais. Já aqui, ó, do x e o y, não. Observe que o x está indo para lá, a setinha, e o y está indo para esquerda, ok? E o x para a direita. Então, só de ter o sentido diferente já não são iguais. Eles podem ter até o mesmo tamanho e podem ser até a mesma direção. Mas se o sentido tiver oposto, não são iguais, tá? E aí a gente tem aqui os elementos, 3 elementos característicos, modo, direção e sentido que eu já falei. Nesse caso aqui, ó, a gente coloca, ó, esses são ditos vetores diferentes quando a gente tem aqui na figura 8, ó. Vetores diferentes por quê? Porque um tem um tamanho maior que o outro. Eles têm direções iguais, sentidos iguais, mas os tamanhos são diferentes. Então, também eu posso dizer que são diferentes. Aqui, o que difere eles é a questão da direção, ó. Um tá inclinado, outro tá horizontal. Já falhou aí também. Aqui, sentidos opostos. Ó, um tá para a esquerda, outro para a direita. Então, já muda também a história. Não são iguais. Aqui, mesma coisa. Um tá inclinado, outro tá horizontal. Então, também não pode. Acho que ficou claro o que são iguais e o que são diferentes. E agora, a gente vai concluir aqui a questão dos opostos, né? Mas os opostos eu até já comentei, né? A questão aqui, ó, os opostos, a gente pode dizer que eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, mesmo tamanho, módulo, mesma direção. Mas com uma setinha vai para lá, outra para cá, eles são opostos, ok? Isso fica claro, tá? Isso é o básico de vetor, ok, gente? E aí, eu vou dar agora sequência a explicações de adições de vetores, tá? Essa parte do livro de vocês aqui, eu vou fazer com detalhes no próximo vídeo, ok? Vamos seguir os estudos.